Gravar aqui. Então vamos lá. Seguindo aqui nas ligações covalentes, a gente tem o seguinte. Eu tenho esse exercício que eu deixei aqui também. E a gente vai resolver ele aqui agora. Ele, para mim, é um exercício também da FUVEST. Ele dá uma tabela periódica. E aí ele dá essa tabela periódica. E aí é o seguinte. Através dela, a gente responde as alternativas. Analisa a tabela periódica e a seguinte afirmação a respeito do elemento químico enxofre. Aí ele te deu o enxofre é o S, ele tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. No grupo 16. Beleza. E aí a gente vai fazer nossas análises agora. Vamos resolver aqui. Beleza. Primeira análise aqui é o seguinte. Tem a massa atômica maior do que o selênio. Massa atômica maior do que o selênio. O selênio tá aqui, ó. Eu não sei se eu comentei isso com você, sobre massa atômica, mas a massa atômica ela cresce de cima para baixo, na tabela periódica, da esquerda para a direita. Se eu for pegar aqui essa tabela, não vai bater. Já que ele é um exercício, só pegar um negócio. Aqui, ó. Você não tá me vendo. Ah, tá sem câmera agora, né? Estou lembrado de quando estou com a tabela? Como assim? Não entendi. Estou lembrado quando estudei a tabela. Ah, entendi. Entendi. Na tabela periódica, a massa, em geral, ela cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita, beleza? A massa do elemento. Então, a primeira afirmativa, ela tá errada. Tem a massa atômica maior do que o selênio. Tá errada. Se eu falar que a primeira tá errada, elimina a letra A, elimina a letra B, e eu vou justificar as outras. Nossa. Continuando. Pode formar com hidrogênio um composto molecular de fórmula H2S. Eu não sei se você lembra, e eu também não lembro se eu falei aqui, mas eu acredito que sim. Isso aqui tá certo. Porque o enxofre aqui, ele faz esse tipo de molécula aqui, ó. Ela é uma molécula central, porque ela tem 6 elétrons na camada de valência, e ela precisa receber 2 elétrons. Então, ele compartilha com um hidrogênio aqui e com outro hidrogênio aqui, ó. Fórmula estrutural é S, tracinho H, tracinho H. Beleza? Deixa eu só fazer um negócio. Vamos lá, voltando aqui. Só fui resolver um negócio rapidinho, foi mal. Beleza. Continuando aqui, o que que a gente tem? A segunda correta aqui. Se eu justificar que a segunda está correta, eu tenho duas opções, né? Que é a letra C e a letra D. Então, beleza. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que do sódio. Lembrando que o enxofre está aqui e o sódio está aqui, ó.
E o sódio está aqui. Eu não sei se você lembra sobre energia de ionização? Sim, não, não, sim. Nesse exercício aqui eu vou trazer aqui, porque caso você assista de novo, é importante isso aqui. Energia de ionização. Lembra? Vai ser essa aqui? Não, não é essa aqui não. Também não. Traz essa aqui geral. Não, lembra não. Beleza. A energia de ionização aqui, ó, tem uma tabelinha aqui, eu vou colocar ela bem aqui em cima, depois eu retiro aqui. Caso você assista de novo, fica bom de você lembrar. A energia de ionização, ela vai aumentar da esquerda para a direita. Vou fazer um risco aqui, ó. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Beleza? Quando eu faço da esquerda para a direita, o que que significa? Aqui é um resumo geral, viu? Só vou trazer ele de novo, caso você assista essa aula aqui. É até importante você pausar para dar uma olhada. Quando eu olho isso aqui, o que que ele me diz? A energia necessária para remover um elétron na camada mais externa do enxofre é maior do que a do sódio. Se eu vou olhar aqui, o sódio está aqui. Se cresce da esquerda para a direita, o sódio tem uma energia, sei lá, vou colocar um valor para a gente ficar mais fácil de imaginar aqui. Associar 10. O enxofre está aqui na frente, a energia dele é muito maior. Sei lá, é 30. Então, realmente é maior. Logo, a afirmativa 2 está correta também. Beleza. E a última agora pode formar pode formar com sódio um composto iônico. Iônico na fórmula Na3S. Não forma composto iônico. Iônico é um doa e o outro recebe. O enxofre, ele compartilha. Então seria mais fácil eu ter uma ideia de compartilhamento, mas não vai funcionar porque o Na ele é do grupo 1. O último elétron da camada dele, a última camada dele é S1. Beleza? Então é mais fácil ele perder esse elétron. Então não forma composto iônico. Forma molecular com outros ametais. Então a 4 está errada também. Então a resposta certa é a letra C. Beleza. Agora eu vou dar uma acelerada nesse aqui para a gente não enrolar muito na outra molécula aqui, no outro assunto, justamente para a gente ganhar um tempinho na ligação metálica. Beleza, nesse exercício aqui, em resumo, eu vou dar uma cortar essa parte de cima, não vou ficar lendo. E não vou enrolar muito aqui também não, viu? Vou ser um pouquinho mais direto aqui, porque você já fez, ficou legalzinho, ficou muito bom, viu? Parabéns, ficou bom mesmo. O que que a gente tem aqui? Eu tenho a substância que é a água, a fórmula molecular. H2O. H2O, né? Fórmula eletrônica é o número de elétrons compartilhado. Oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio tem 1. Fórmula estrutural. Pares de elétrons compartilhado. Nesse caso aqui, eu tenho pares de elétron, tem dois pares de elétron, porque eu tenho par de elétron aqui e par de elétron aqui. Então, tem dois pares de elétrons compartilhados. Pares de elétrons não compartilhados. No caso do oxigênio, eu tenho quatro. Quatro elétrons que não compartilhou. Como ele falou pares, eu tenho dois. Dois pares de elétrons não compartilhados, que no total dá quatro elétrons. A amônia é o NH3. O NH3, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio só tem um. Beleza? Fórmula estrutural. N
três hidrogênio e dois elétrons aqui em cima. Porque tem cinco, então dois não vai ser compartilhado. Pares de elétrons compartilhados. Eu tenho três pares de elétrons compartilhados. Pares de elétrons não compartilhados. No caso do nitrogênio, eu tenho um par de elétron. Metano é o CH4. Estrutura eletrônica, ou de Lewis, que a gente chama também. O carbono tem quatro elétrons na camada de valência. O hidrogênio só tem um. Então vai ficar assim. Fórmula eletrônica C, carbono no átomo central, porque ele compartilha mais. Par de elétron compartilhado, 4. Pares de elétron, não tem nenhum aqui, ó, não tem. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o popular CO2. Fórmula de Lewis, carbono átomo central, quatro elétrons compartilhados, que ele vai compartilhar. E aí eu tenho aqui, ó, oxigênio, ele tem seis elétrons. Fórmula estrutural, oxigênio, dupla ligação com carbono, dupla ligação com com outro oxigênio. Pares de elétrons compartilhado. Eu vou ter quatro pares de elétrons compartilhados aqui também, né? E aí, o número de elétrons não compartilhados. Nesse caso, se a gente for olhar só para o carbono, não tem nenhum. Mas se eu for olhar para o oxigênio, eu tenho mais. Mas o que não está sendo compartilhado é nenhum. Eu vou colocar nenhum aqui, beleza? Analisando como fosse o átomo central. Eu não li o enunciado, mas ele pode estar especificando isso também no enunciado. Gás e hidrogênio. Quando fala gás e o nome do elemento, a não ser gás nobre, sempre vai ser o elemento 2. Tipo, gás flúor, F2. Gás cloro, Cl2. Gás iodo, I2. Sempre nesse contexto, beleza? Forma eletrônica, hidrogênio, um elétron. Hidrogênio, um elétron. Forma estrutural, hidrogênio, ligação, hidrogênio. Par de elétron, compartilhado. Um par de elétron, não tem nenhum elétron compartilhado. Belezinha? Tranquilo? E aí agora a gente parte. Deixa eu só abrir esse seu aqui que você fez, só para me ver aqui um negócio. Não, fez certinho, ó. Um par de elétron, nenhum, nenhum e nenhum. Isso aí, 4, 4, 8 elétrons, boa, fez certinho, hein? Beleza. Dois pares, quatro elétrons, isso aí. Voltando aqui. Agora a gente tem ligação metálica. Alguma pergunta anterior? Fácil, tranquilo, de boa. Alguma pergunta? Não, né, Maria? Acho que não. Como fazer para memorizar os assuntos de forma geral? Porque eu tenho um pouco, porque eu tenho pouco tempo para estudar. Como fazer para memorizar os assuntos de forma geral? Você fala só de química ou tudo? Eu não entendi. Você está falando só de química? Todos os assuntos de química. Para ser sincero, para ser sincero, eu não sei se é o seu caso. Se você tem facilidade de aprender, de pegar o assunto facilmente, então quanto mais você consumir, melhor. Se você está no processo de aprender ainda, tem uma leve dificuldade em aprender, pegou ali e aprendeu o assunto, acaba que você vai ter que abdicar de algumas coisas. Então vai ter que priorizar, que seria
Fala, pô, preciso aprender mais química, então vou priorizar mais química e, sei lá, despriorizar algumas outras coisas da vida. Como você está no primeiro ano do ensino médio, eu acho que o ritmo, por enquanto, é esse. Método de estudo que eu usei muito na faculdade, vi muita gente usar também. Se você conseguir pegar, tipo, ligação metálica, fazer seu resuminho, o que que é, que é essas aulas que a gente tem, tá tendo aqui, e refazer os mesmos exercícios, já vai te ajudar demais. Aí você tem que ter um calendário e fazer revisão espaçada. É tipo assim, nós teve aula hoje, quando for, sei lá, sábado, você dá uma revisada geral, só no teórico e, sei lá, pega três exercícios cada um para resolver. Com o passar do tempo, você vai ficando melhor, né? Porque no início a gente tem mais dificuldade, a gente tende a ter preguiça, a gente tende a ter uma resistência muito grande. Existe tanta coisa para impedir a gente no início, depois vira hábito. Então, assim, eu vejo dois caminhos. No caso, você, que eu já é minha aluna, eu vejo que você não tem tanta dificuldade. Você pode ter uma dificuldade comum, igual todo mundo tem, que talvez é um primeiro contato com o assunto. É normal para o cérebro ter dificuldade. Mas depois de um tempo, acaba que você vai associando melhor. Porque o que que vai acontecer aqui em química? Por que que a gente está aqui ainda? Porque é uma construção de conhecimento. Quando a gente chegar lá em, um exemplo, ligação, lá em óxidos, ácido, base, essas coisas, você vai entender que isso aqui fez tudo jus para entender melhor e mais com mais tranquilidade novos assuntos. Então é um escadinho, é uma construção de conhecimento. Então é dois caminhos. Se você tem facilidade em aprender, quanto mais você consumir, melhor. Se você não tem essa facilidade imediata, seria dedicar um pouquinho a mais. Todos os assuntos de química, para ser sincero, você como estudante, nesse exato momento é meio difícil, até o Enem. É mais antes focar no macro. O que que é o macro? Os assuntos que mais caem. Igual a gente vai fazer aqui. Eu vou sair de ligação iônica, aí eu vou passar em dois assuntos que são bons a gente falar sobre eles, que é a alotropia, é um assunto mais tranquilo, mas ele é importante. E depois fórmulas de polaridade, ele é um pouquinho mais chato, mas ele é importante também. E aí a gente depois vai entrar nas interações e depois na radioatividade. A radioatividade é um assunto importante. E aí começa a escalonar, começa a subir. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Agora, fórmula mágica, para ser sincero, não existe não, viu? Tem gente que tem extrema facilidade, então para aquela pessoa é diferente, sei lá, de mim, de você. Então não existe uma fórmula mágica, não. Agora, a melhor coisa que a gente pode fazer é resolver exercícios. Eu recomendo refazer os mesmos. Beleza? Te respondi, não respondi. Mas não entra nesse desespero, não, viu? Assim, eu não conheço você como pessoa, mas quanto mais a gente vive com o pé no chão, aceitar que algumas coisas a gente não vai dominar é melhor para nós, como ser humano. A gente sofre menos. Tem coisas que a gente não controla. Tipo assim, talvez eu chegar um assunto de química aqui que vai ficar meio que complicado de você entender. Não tem muito, viu? Mas assim, eu não sei, vai que eu vou dar uma aula de uma coisa que você não entende muito bem. Então é normal a gente ter uma resistência e a gente ter que gastar mais tempo. E entender que nem tudo você vai aprender, isso te conforta mais. Por isso que durante essas aulas aqui, eu vou dando algumas dicas, porque eu sei que você não vai fazer só química. Porque eu sei também que vai chegar lá, igual eu falei para você ali agorinha, você tem que lembrar, pelo menos, que tem uma exceção nas ligações químicas. Vai ter ligação que vai ser com octeto, uma com dueto, mas tem as exceções. Você vai lembrar de todos os elementos? Não vai. Igual eu comentei aqui no início da aula. Só que o interessante é que você já ouviu falar. É melhor você ter ouvido falar e lembrar, nem que você não lembra de tudo, mas lembra 10% que existe, do que você nem saber e falar, pô, isso aqui tá errado. Aí depois você vai estudar e fala, pô, tava certo. Eu que não tinha o conhecimento. Aí é mais difícil, mais doloroso. E aí minha ideia aqui é a gente passar em todos os assuntos fundamentais
tanto que vai ter assunto que eu prefiro a gente gastar mais tempo. Não chegou neles ainda, porque eles eu tenho certeza que vai cair no Enem. Mesmo se não cair também, mas a probabilidade é muito maior. E aí, você dominando eles com mais qualidade, eu fico mais confortável. Por quê? Aí no segundo ano que vem, você foca só, revisar esses, se você conseguir dominar, e focar em outros que você não focou tanto. E entender te conforta muito mais entender que não vai dominar tudo é importante também. O senhor viu a matriz de referência? Sim. Que ó, a gente pode pesquisar aqui agora. Matriz de habili- habilidades, né, do Enem, habilidades. Enem, seria isso? Química, Enem 2000. Deixa eu ver se bate aqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Aí ele trouxe para assuntos mais recorrentes na prova. Deixa eu jogar no modo IA aqui para mim. Aí a gente tem aqui, ó. Aí o que nos interessa é isso aqui, ó. Química geral, separação de mistura, forças intermoleculares, ligações químicas, onde a gente está. Aí a gente vai para forças intermoleculares, que é ligação de hidrogênio, de polo induzido. Aí depois vem estequiometria, soluções, termoquímica, eletroquímica, pila e hidrólise. Depois química orgânica, que é funções orgânicas, isomeria e reações orgânicas, química ambiental, chuva ácida, efeito estufa, tratamento de água, esgoto, química verde. Esse aqui todo ano cai, ó, esse que é batido. Esse é batido, esse é batido. Na verdade, todos esses aqui, né? Mas que tem recorrência e não é difícil, esses dois, na minha opinião. Química orgânica e ambiental. Na minha opinião, são os mais fáceis. Minha opinião. Tanto que depois a gente pode fechar e pular para algum deles, para ficar mais tranquilo. Depois revisa lá na frente de novo sobre eles, dá uma revisão rápida e geral de tudo. Beleza? Essa é a matriz que a gente tem. Tanto que aqui não tem radioatividade, que geralmente radioatividade tem no em física também, mas é um assunto que a gente fala. Beleza? Vou tirar um print aqui e mandar no grupo nosso aqui, ó. Mandar no geral. Tá aqui. Posso fixar essa mensagem também. Fixar ela também. Tá aí. Certinho? Vamos seguir aqui, senão a gente perde o tempo da aula. Mas pode perguntar, viu? Você ouviu. Ah, beleza. Tranquilo. Ligação metálica. Em resumo, na minha opinião, é mais fácil de entender. Diferente da ligação covalente iônica, claro, ligação iônica um doa e um recebe, covalente compartilha, a metálica não tem nenhuma dessas duas funções. Ela, em resumo, é o seguinte: ela acontece com metais, em geral, só metais, metal e metal. Claro, que você for estudar química no ensino superior, você vai ver outras coisas, mas no ensino médio é só isso, você precisa. E aí, como é que funciona? Você tem o núcleo, que é positivo, próximo de outros núcleos positivos, e entre esses núcleos positivos, eu tenho os elétrons livres aqui, ó. Eles ficam aqui, ó. Eles ficam transitando aqui, ó, andando aqui entre esses. E aí fica essa existência entre o núcleo positivo, e entre eles é uma carguinha negativa, que é o elétron, fica meio que puxando. Então fica essa atração mútua entre eles, e a gente dá um nome para isso, a gente chama isso de mar de elétrons. Chama isso de mar de elétrons. Então esse mar de elétrons a gente chama para ligação metálica. Ligação metálica é isso. Metal e metal. Aí aqui fala bebidas que pode ser armazenada em lata de alumínio, ligação entre os átomos de alumínio numa lata, ligação metálica, representada pelo modelo de mar de elétrons da figura B, que é esse aqui do lado. E aí aqui que a gente tem propriedades de compostos metálicos. Fácil. Condutividade elétrica, bons para conduzir energia elétrica. Em geral,
Elevada temperatura de fusão, fusão é indo de sólido para líquido ou líquido para sólido, beleza? E temperatura de ebulição. Só que só tem uma exceção aqui, é o galho, Ga, e o Hg, que é o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente que a ciência considera 25 graus Celsius. O mercúrio é líquido. O galho, se eu não me engano aqui, deixa eu só pesquisar rapidinho, o ponto de fusão do galho. Galho. Ponto de fusão do galho, se eu não me engano, é 38 graus Celsius. Ponto de fusão. Se não me engano, é 38. É 29. 29, né? É 38. O metal o galho é um metal sólido, só que próximo a 29 graus Celsius, isso, 29 graus, 30 graus Celsius, ele começa a derreter. Então, ele é sólido à temperatura ambiente, o galho. Ele é. Vou contar uma história rápida aqui, que talvez pode salvar isso você em exercício. Então, a mágica que a galera entorta a colher com a mão, aquilo lá é galho, o elemento químico galho. Eles fazem a colher de galho, todo galho, e aí ela é igualzinha àquela colher de inox que a gente tem em nossa casa. Aí o cara pega a mão e fica apertando ali o pescocinho da colher e a nossa mão aquece esse metal e ele derrete. Ali ele começa a derreter, ficar mole e entorta a colher. Aí o mágico vai lá e entrega uma colher de aço inox pra gente. E a gente não consegue entortar com a mão. Por quê? Porque aquele entrega para nós é um aço inox, temperatura de fusão muito alta. O galho que ele tava na mão, a temperatura de fusão é 29, 30 graus Celsius. Então ele consegue friccionar e derreter, por isso que ele entorta a colher. Ali que é o segredo da mágica. Então o galho, o ponto de fusão dele é 30 graus Celsius. O mercúrio é abaixo de 0 graus Celsius. Vou pesquisar aqui que eu não lembro também de cabeça, meu Deus. Estranho isso aqui. Mercúrio, Hg agora. Hg menos 38. Então, por isso que ele é líquido. Beleza? Então, são as exceções que a gente tem. Importante saber disso. Dúcteis, o que é dúcteis, professor? Pode fazer fio de energia, fio, arame, ligação metálica dá isso. O fio da sua casa é de cobre. Tudo isso que a gente está usando aqui agora passa corrente elétrica e boa parte delas está passando em fio, porque eles são dúcteis, conseguem fazer fio. São tem maleabilidade, são fáceis de entortar, alguns mais que os outros. Brilho metálico, todo metal tem um brilho característico. Essa é a propriedade de uma ligação metálica. E formam ligações metálicas, isso é óbvio, né? Beleza? Perguntas? Ligas metálicas, o que são, professor? É isso aqui, ó. Ligas metálicas, ligas metálicas, a gente tem várias. Falta os 10 minutinhos aqui pra gente finalizar. Ligas metálicas, a gente tem algumas. Amálgama dental, que é mercúrio, prata, SN, não sei se é estanho, mas vou considerar que é estanho, não me lembro agora o SN. A gente faz obturações dentárias. É uma liga metálica, é a junção dos três para fazer esse metalzinho que a gente coloca no dente. Outro que a gente tem também, o bronze. A gente vai ver agora na Copa. É a união do cobre, Cu, e do SN, se não me engano, é o estanho mesmo. E aí junta os dois e forma a moeda de bronze. Latão, cobre mais zinco. Solda, a galera solda, portão, solda, coisa eletrônica. A gente tem o chumbo e o estanho. SN é estanho mesmo. Aço inoxidável, que eu falei agorinha, é ferro mais carbono mais cromo mais níquel. Forma liga metálica. O que é uma liga metálica? É uma junção. Isso aí, é estanho mesmo. Porque às vezes dá pra... É muito elemento. Alguns a gente vê de mais, uns vê de menos, mas é isso aí. Lembrando que a tabela é um material de consulta. Beleza. Então,
A liga metálica é a junção de mais de um elemento químico para formar uma liga metálica. A gente tem outros exemplos aqui, ó. Ouro branco, que é o ouro mais o paládio, PD. Amalga a gente já falou, soda comum a gente falou. Níquel cromo é um tipo também de liga metálica. Aí ele foi fala aqui onde é fio de resistência elétrica. É dura alumínio, peças de carro e de avião, que é alumínio, cobre, magnésio e manganês. Latão, cobrezinho, aço inox, a gente já falou aço comum, ferro e carbono só. Bronze a gente falou nitinol, níquel e titânio, TI titânio. Isso aí. Então, isso são ligas metálicas, beleza? É bem tranquilo, ligação metálica. E aqui a gente tem nosso primeiro e queridíssimo exercício. Vou resolver aqui com você, enquanto a gente tem alguns minutinhos, tem aqui em torno de 7 minutos, resolvo alguns e deixo outros para você treinar em casa. Há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Com essa característica, tal ligação é comparada como um mar de elétrons. Então a gente já mata isso aqui, né? Mar de elétrons é quem? Ligação metálica. Mar de elétrica é uma metáfora que se refere ao seguinte tipo de ligação, metálica. E o texto todinho fala corretamente o que significa ligação metálica. Então é um exercício extremamente fácil, porque a gente já está falando do assunto. Beleza. Eu tenho uma questão do Enem aqui agora. Ela fala assim, ó. As chamadas estruturas metal-orgânicas são cristais metálicos porosos. Porosos, não sei se você sabe, é cheio de furinho, igual a bucha da pia da gente, ela é porosa, a bucha da pia. Ela é cheia de furinho, poroso. E estáveis, capazes de absorver e comprimir gases em espaços ínfimos, bem pequenininhos. Uma grama desse material, se espalhado, ocuparia uma área de pelo menos 5.000 metros quadrados. Isso é besta. Esse material é bom mesmo. Seria eu pegar uma graminha, eu posso cobrir ali uma área bem grande. Os cientistas esperam que o uso de tais materiais contribuam para a produção de energias mais limpas e métodos que para a captura de gás do efeito estufa. Beleza. Ele tem um negócio aqui especial, que ele é poroso e estável, capaz de absorver e comprimir gases. Beleza. A maior eficiência entre a maior eficiência dentre, desculpa, a maior eficiência destes materiais em absorver gás carbônico é a consequência, letra A, da alta estabilidade dos cristais metálicos? Não. Não tem nada a ver com estabilidade. Ele falou capacidade de absorver e comprimir. Letra B, alta densidade apresentada pelos materiais? Não. A ideia dele não é essa. C, a capacidade de comprimir os gases ocupando grandes áreas. Opa! Isso é bom, hein? Mas a ideia aqui, vou ficar segurar essa aqui, essa letra C. D, grande superfície da grande, ó, a maior eficiência desses materiais em absorver gás carbônico é consequência da grande área de superfície de contato entre os cristais porosos e o gás carbônico. Essa opção D é a que bate corretamente. Eu vou justificar ela. Vou ler a última. Do uso de grande quantidade de materiais para absorver uma quantidade de gás. Está errado. Porque ele falou aqui, ó, 1 grama desse material ocupa 5.000 metros quadrados. Então, a grande superfície de contato entre os cristais porosos ajuda a absorver muito mais gás carbônico. Pensa o seguinte, eu tenho dois tipos de materiais. Eu tenho um material que eu tenho que usar 1 quilo dele para cobrir 5.000 metros quadrados. Aí eu tenho esse material, chamado de metal orgânicas, que 1 grama dele faz o mesmo tamanho do outro de 1 quilo. Então, qual que é mais eficiente para mim em absorver os gases? O de 1 grama. Eu gasto muito menos, ele cobre muito mais área. Então, ele tem uma eficiência, em termos de comparado com o outro, muito maior.
Por isso que a resposta certa é a letra D. Beleza? Vou fazer mais um aqui, porque a gente tá tendo tempo de fazer mais um. A gente tem 3 minutinhos. Os metais têm geralmente temperatura de fusão e ebulição e vaporização elevada, o que indica que as forças de coesão entre os átomos são intensas, perdão. Essa grande força entre os átomos é explicada por um modelo no qual os elétrons de valência do metal movimentam-se livremente por uma rede formada por íons positivos, mantendo uma distribuição média uniforme. Beleza, ele me deu informações pertinentes sobre ligação metálica. A sequência de substâncias formada por ligação metálica é. Então ele quer saber a sequência de substâncias formadas por ligação metálica. Eu tenho que considerar somente quem é metal. Beleza. Não sei se você vai recordar de cabeça, mas eu vou ditando algumas aqui para você. O AU é o cobre. Não precisa ser, sei lá, talvez você está acompanhando com a tabela periódica. O PT que é a platina. Só que vamos imaginar que você está numa prova e não tem uma tabela para consultar, né? Mesmo porque aqui talvez não colocaria, mas tem como você resolver. Porque o nitrogênio, se você olhar ele aqui, ó, o nitrogênio ele é um A-metal, lembra? O nitrogênio tá lá naquele cantinho da tabela periódica, ele é um A-metal. Então ele deixa a sequência letra A totalmente errada. E outra, ele tá na forma do N2. Quem é N2 é gás nitrogênio. Ele quer saber ligação metálica. Para ter um gás metálico é mais difícil. O B eu tenho o Na, é uma molécula muito conhecida entre nós, a gente está falando que é o sódio. O sódio ele está no grupo 1, ele é um cobre, ele é um metal perfeito. O cobre é um metal, Ag é prata, é metal. Aí eu tenho o P4. O P4 talvez você não lembre, mas é o fósforo, ele é um A-metal. Então ele não coincide aqui, a letra B fica errada também. P é o fósforo. E C, na sequência do C eu tenho o PD, que é o paládio, metal. K é o potássio, é um metal. Mg também é um metal. E eu tenho o Ca, que também é um metal. Boa, é isso aí. A resposta certa é a letra C. E a letra D eu tenho prata, platina e a grafita. Grafite da lapiseira, não é um metal. É ligação covalente. Beleza? A gente vai parar aqui porque a gente acabou que teve um interlúdio aí, né? Você me fez uma pergunta, eu fui responder ela. Vai finalizar a aula aqui, eu vou mandar os exercícios para você, vou mandar esses aqui que eu já fiz, mandar eles lá limpo e mandar mais alguns para você treinar. E aí, se for ter aula amanhã, eu te aviso. Não vou garantir que amanhã a gente vai ter aula, não. Mas provavelmente segunda de novo, certinho? Se for ter amanhã, eu te mando mensagem. Então é isso na aula de hoje. Muito obrigado. Bom descanso. Boa resolução de exercício amanhã para você também. Valeu!